Eu quero conversar com você hoje sobre os aspectos que essa pandemia nos afeta, as suas consequências, como que a gente deve agir para minimizar os seus efeitos. A gente está sendo bombardeado todos os dias por um excesso de informações que mexem com o nosso estado emocional, que mexem com o nosso estado psicológico, que, enfim, mexem com o nosso bem-estar. Eu, como lidero a Casa do Caboclo Birajara, como tenho contato com muitas pessoas, eu recebo diariamente muitas notícias de pessoas que não estão bem, pessoas que estão muito preocupadas, pessoas que estão com angústia, com pânico, com ansiedade. Então eu queria me dirigir a você, que, como a grande maioria da população, nesse momento passa por um momento emocional difícil, por um momento psicológico difícil. Eu quero ver se eu consigo ajudar você a diminuir um pouquinho essa dor, a diminuir um pouquinho essa tristeza, essa apreensão toda que nós estamos sofrendo. Hoje a gente tem aí pessoas com preocupações as mais diversas possíveis por este excesso de informações que a gente tem recebido todos os dias. Preocupações, a primeira delas, né? Será que eu vou ser contaminado? Será que eu vou ter o vírus também? Será que eu vou morrer? Isso é uma coisa que muitos pensam. Será que eu vou morrer? Será que alguém que eu gosto vai morrer? Alguém da minha família vai morrer? Esse tipo de preocupação acontece. A gente está com um bombardeio de informações. E aí vem outras informações que são um pouco conflitantes. Eu sei que tem a epidemia, eu sei que tem a pandemia, eu devo ficar em casa, eu não devo ficar em casa. Como é que ficam as minhas finanças? Como é que fica o meu lado econômico? Olha quantos motivos nós temos para realmente, de fato, para nos preocuparmos. E aí, como consequência de todas essas perguntas, que às vezes a gente não consegue encontrar resposta, será que eu vou ser contaminado? Será que eu vou morrer? Como é que faço com as minhas finanças? Com base em todas essas preocupações que a gente tem, aí vem as suas consequências. Quais são as consequências? E eu tenho visto muitas por aí, as pessoas têm entrado em contato comigo me pedindo auxílio para essas consequências, que são angústia, aquela angústia o dia inteiro, parece que o coração está apertado, enfim, angústia, pânico. Tem pessoas que estão com síndrome do pânico, ansiedade, insônia, ou então sono irregular. Quantas pessoas não estão conseguindo dormir bem? Ou demoram muito para dormir, ou acordam muito cedo, ou é aquele sono interrompido, aquele sono agitado. Algumas pessoas também, aliás, várias, eu já recebi vários relatos disso, algumas pessoas estão tendo muitos sonhos estranhos. Sonhos com parentes desencarnados, sonhos sem pé nem cabeça, sonhos que estão perseguidos, estão se sentindo perseguidas, estão sendo perseguidas, enfim, sonhos muito difíceis e que causam sensações ruins. E além disso, como consequência ainda de todas as situações que estamos vivendo nesse momento, eu estou percebendo um aumento grande de conflitos familiares, até casais querendo se separar, é, é, tendo conflitos que antes dessa pandemia não tinham. Então eu queria começar a ajudar você que, assim como grande parte da população tem essas preocupações, tem esses questionamentos na cabeça que eu falei anteriormente e sofre também as consequências dessas preocupações, essas consequências que eu falei, eu quero falar algumas coisas, então, para nos esclarecer. O esclarecimento é sempre a melhor coisa para diminuir o sofrimento. Porque quando a gente esclarece, ou a gente vê que aquela situação não precisa tanta preocupação, ou então, em determinado momento, se precisa de preocupação, a gente sabe como agir. Então, o esclarecimento é fundamental. Então, vamos começar a esclarecer. Para começar, eu queria dizer para você que o Covid-19, o novo coronavírus, é uma doença cuja taxa de letalidade, ou seja, a quantidade de pessoas que ele mata, é muito menor do que outras doenças. É menor, inclusive, que a gripe comum. A gripe comum, ela mata de 10 a 20% das pessoas que estão contaminadas pela gripe comum. O sarampo mata mais. A taxa de letalidade da Covid-19, do novo coronavírus, é em torno de 3,5% no mundo. Ou seja, a cada 100 pessoas que são infectadas, 3,5 tem um desfecho de desencarne ou é muito crítico para ela.
Aqui no Brasil, a taxa de letalidade está em torno de 5%, está um pouco maior que no mundo. Mas por quê? Tem uma explicação para isso. E a explicação é que aqui no Brasil não estão sendo testadas todas as pessoas que apresentam sintomas. Então, estão sendo testadas somente aquelas mais críticas. Se estão sendo testadas as mais críticas, obviamente o percentual que vai desencarnar dentro desse grupo, dentro desse subgrupo, é maior do que 3,5%. Então, aqui no Brasil, está em torno de 5%. Então, o que eu quero dizer é que o problema do coronavírus não é a taxa de letalidade. A taxa de letalidade dele é pouca, é pequena, é menor que a da gripe comum. O grande problema do coronavírus é a sua velocidade de contágio. Ele se espalha muito rápido, muito mais rápido do que qualquer outra doença. E aí, por ele se espalhar muito rápido, pela velocidade de contágio dele ser muito rápida, mais pessoas ficam doentes com os sintomas ao mesmo tempo. E aí, o que acontece? Como tem mais gente ao mesmo tempo com a doença, com os sintomas, elas vão procurar o sistema de saúde, vão procurar o hospital ou vão precisar ser internadas. E aí o que vai acontecer? Vai sobrecarregar um sistema de saúde, o nosso já não é perfeito, mas vai sobrecarregar e vai diminuir a chance de todos terem o atendimento correto que precisam, apesar dos nossos profissionais da saúde se esforçarem ao máximo. Mas vai faltar respirador, vai faltar leito, vai faltar isso, vai faltar aquilo. E o problema não é só o sistema de saúde do Brasil, não. Nenhum sistema de saúde do mundo estava preparado para uma velocidade de contágio assim tão rápida, para uma doença que se propaga tão rapidamente. Você vê em todos os países montando hospitais de campanha, montando enfermarias improvisadas. Então, o problema do Covid-19 não é a taxa de letalidade. A maior parte das pessoas, a grande maioria das pessoas que se contaminam com esse vírus, a maior parte fica bem. Segundo as porcentagens que os estudos indicam, é assim, a cada 100 pessoas que se contaminam com o coronavírus, 80 delas, a cada 100 pessoas, 80 ou vai ser assintomática, ou seja, vai ter sintomas, não vai ter sintoma nenhum, ou vai ter sintomas leves, a febrezinha, coriza, alguma coisa assim. 80%, ou seja, a cada 100, 80 vão ter assim. 20 dessas 100 pessoas vão precisar de um atendimento mais específico, vão precisar ser internadas no hospital, porque o problema de respiração vai ser maior, de repente vão desenvolver pneumonia, alguma coisa assim. 20 das 100. Dentre essas 20, 8 delas, mais ou menos, a coisa vai ser grave, vai ser muito grave. E elas vão para a UTI e vão ficar lá naquela situação muito difícil. E 3,5, 4 pessoas vão morrer. Então, este é o cenário, isso é o que os estudos indicam, é o que as pesquisas, já baseadas nos outros países, no que aconteceu, no histórico da doença, é o que elas indicam. Então, o grande problema do coronavírus não é quantas pessoas ele mata, e sim a velocidade de contágio. E é claro que se tiver muita gente ao mesmo tempo doente, aí pode ser que mais pessoas morram, porque o sistema de saúde não vai dar conta. Por esse motivo, é preciso que a gente diminua, da forma como está ao nosso alcance, a velocidade de contágio do coronavírus. E como é que a gente diminui? Pelo afastamento social, ficando em casa. Quando a gente fica em casa, o vírus para de circular e para de contaminar outras pessoas. E aí, então, o que vai acontecer? O sistema de saúde consegue atender aqueles que estão infectados, e dando para eles um tratamento adequado, respirador e tudo que eles forem precisar. Então, o afastamento social é sim muito importante. Ah, mas e as minhas finanças? É claro, cada um sabe das suas dificuldades, né? Cada um sabe onde o sapato aperta, cada um sabe onde está o seu calo. Então, em relação às suas finanças, se houver possibilidade, fique em casa. Você vai estar contribuindo para a saúde da sua família, para a saúde da sua cidade, do seu estado, do seu país, para a sua própria saúde. Essa é a primeira coisa. Se você puder, fique em casa. Saia, vá trabalhar se você não puder. Aí com cada um, vai dar consciência de cada um sabe quais são os seus limites. Mas a recomendação é: fique em casa. O importante é que a gente tenha consciência de que esse problema econômico não é seu, não é da sua cidade,
não é do seu estado, não é do seu país. Esse problema econômico é generalizado, é do mundo. Todas as famílias do mundo têm esse problema nesse momento. O que eu quero dizer? Todos vamos ter prejuízos. Aí, de repente, tem aquela pessoa que fala assim: eu não quero ter prejuízo. A situação econômica mundial causada pelo coronavírus, causada pela pandemia, já trouxe o prejuízo. Todos nós vamos ter prejuízo, não tem como. Vamos ter que dividir esse prejuízo. E dividir esse prejuízo é cada um fazer a sua parte, cada um se poupar naquilo que pode e entender que não vai ter jeito, entender que vai ter perdas, vai ter perda financeira mesmo. O empresário tem que entender que ele vai ter perda, o empregado tem que entender que ele vai ter perda, enfim, todos temos que entender. É uma situação generalizada, globalizada, não tem país no mundo, e hoje já são mais de 180 países contaminados, que têm casos e mortes pelo coronavírus, não tem país no mundo que não tenha sido impactado por isso, impactado economicamente por isso. Outra coisa, falando ainda das consequências de todas as nossas preocupações, aquelas consequências, angústia, pânico, depressão, ansiedade, o que nós temos para recomendar para você? Primeira coisa, algumas dessas pessoas que estão tendo essas angústias, o pânico, a depressão e a ansiedade, elas já tinham algumas desses sintomas antes da pandemia, já sofriam de ansiedade, de síndrome do pânico, de depressão. Essas pessoas, é possível que a sua situação tenha se agravado com tudo isso. Então, se você já fazia uso de algum medicamento pela depressão, pela síndrome do pânico, pela ansiedade, continue fazendo. Não suspenda o uso do seu medicamento. E além do medicamento, e também quem não tinha nada disso anteriormente, além disso, vamos procurar exercitar a meditação, vamos tentar distrair a nossa mente, vamos tentar ocupar a nossa mente com coisas que nos façam bem, tirar o foco dessas informações todas tão massificadas que a gente tem recebido todos os dias. É importante que a gente esteja sempre atualizado. É importante que a gente saiba em que pé que está tudo isso aí. O que está acontecendo lá fora. É importantíssimo que a gente saiba, mas a gente tem que botar um limite quando a coisa já não nos causa bem, já causa mal-estar para a gente. Então escolha um horário para você ficar informado, assistindo aquele telejornal especificamente, que vai passar a mesma coisa que todos os outros passam. Assista aquele telejornal naquele horário e pronto, ali você vai estar atualizado. Fora isso, mude de canal, ou desligue a televisão, vai ler um livro, ou bote num canal de um filme, vá assistir coisas que distraiam a sua mente, porque a gente ficar recebendo o tempo inteiro informações que nos causam a sensação de impotência e que nos causam dor, sofrimento, é muito ruim para todos nós. Aí vem a angústia, o pânico, a depressão, a ansiedade, vem tudo isso. Então distrai a sua mente, aproveite este tempo para fazer um curso, aproveite esse tempo para arrumar as suas gavetas, para lavar de novo todos os talheres que você não usa há muito tempo, aproveite para ver o que você tem no seu armário que você quer doar assim que terminar o coronavírus, quer dizer, que terminar a pandemia, separe já num saco do que você quer doar. É hora de aproveitar o tempo para fazer alguma coisa que nos seja útil, que nos distraia a mente. E distrair a mente significa diminuir a angústia, diminuir a ansiedade e diminuir o pânico também. Cuidado! Cuidado com as fake news. A internet está cheia delas. Você entra no Facebook, por exemplo, é aquela confusão. Um fala A, o outro fala B, o que fala A fala que o B está errado, o que fala B fala que o A está errado. É aquela coisa horrível, aquela discussão eterna ali. É uma discussão que deixou de ser até de saúde, passou de ser discussão política. Então não entra nessa vibe. Não entra nesse esquema. Se você está lá na internet, você foi para a internet para se distrair e começou a ver que tem muita coisa assim, começou a ver que tem muita coisa que mexe com as suas emoções, foge dali, vai ver outra coisa. Depois você volta, ou então quando você começar a ler um post que já parece que é algo que vai mexer com as suas emoções, porque vai falar uma besteira que você não concorda, já pula, nem lê aquilo, pula. Não entre na vibe de ficar discutindo, de ficar entrando dentro do post, tentar mostrar que a sua opinião é a mais correta, porque não vai ajudar.
A pessoa que está lá não quer entender dessa forma, não quer entender da forma como você falou. Eu tenho até um caso para contar que aconteceu comigo ontem. Ontem, eu sempre como preparo aqui as nossas conversas, né? Ontem eu estava na internet, estava verificando lá os posts no Facebook e eu vi muitas coisas absurdas, pessoas inclusive falando que não existe nada de coronavírus, que é tudo invenção, invenção em todos os países. E eu fiquei assim, chocado com esse tipo de informação. Como é que pode uma pessoa fugir tanto da realidade? Uma pessoa negar algo que está muito claro, a sua visão, a visão de todos. E eu confesso para você que, como ser humano, como espírito ainda imperfeito e em evolução, eu fiquei um pouco chateado com aquilo. Daqui a pouquinho, a Cabocla Janaína me chamou. Me chamou como a mãe chama um filho no canto e fala: vem cá conversar. E aí ela me lembrou o seguinte: olha só, ninguém é culpado da própria ignorância. E um dos reflexos da ignorância é não saber como reagir a determinadas situações. E como não se sabe como reagir a determinadas situações, muita gente procura ver pelo lado que mais lhe agrada. Uma forma de autodefesa. Então nega, inclusive, coisas que são para outros muito evidentes. Nega para se defender, nega para estar bem emocionalmente. Isso acontece num processo psicológico, num processo inconsciente, que a pessoa nem tem noção do porquê que ela acredita daquela forma. Mas é uma autodefesa ao sofrimento, e de uma forma que a pessoa não sabe fazer de maneira diferente. Então a gente não tem que ficar chateado com o que as outras pessoas colocam ali. Entenda que é o limite dela, que é a forma como ela tem de se defender de tudo isso que está acontecendo para evitar o próprio sofrimento, cegando a própria visão, mas é uma forma que existe de autodefesa. Além disso tudo, de coisas dessas coisas que a gente já falou e que eu estou recomendando algumas ações para a gente fazer. Há pessoas, como eu falei anteriormente, que hoje estão sofrendo de insônia, estão com sono irregular, ou dorme tarde, ou acorda cedo, ou tem aquele sono agitado. Minha gente, isso é normal. É normal, está acontecendo com muita gente. Eu ouço relatos aí de várias pessoas: olha, não estou conseguindo dormir, meu sono está horrível. É normal. Por que é normal? Por causa da pressão psicológica que a gente está passando. E não só por causa da pressão psicológica, também por causa da nova rotina que a gente está vivendo. Uma rotina em que a gente não está saindo à rua, não está indo trabalhar, não está se cansando na academia, enfim, uma rotina diferente do que a gente estava acostumado. A gente está poupando energia, a gente está dentro de casa, é do sofá para o quarto, do quarto para a cozinha, vai no banheiro, depois volta para o sofá. Então, quer dizer, é uma rotina que não gasta energia, é uma rotina que, além de não gastar energia, nos coloca à exposição de informações que mexem com o nosso psicológico. Então a gente tem tudo para chegar à noite e não ter sono, ou então para ter pouco sono. Então é normal que o seu sono seja diminuído ou que seja agitado. O que se faz para isso? Procura se exercitar dentro de casa, procura se exercitar, faz alguma atividade física. Existem centenas de canais aí no YouTube e informações na internet, até de profissionais de educação física, dando dicas do que se pode fazer em casa. Só que às vezes as pessoas acabam se deixando levar pela preguiça, né? Aí depois não consegue dormir. Então procura uma atividade para você fazer dentro da sua casa. E procura também, além de se exercitar, procura não dormir durante o dia. Vai ver novela à tarde, vai fazer outra coisa, vai cozinhar, fazer bolo, que aliás é o que está muita gente fazendo, né? Toda hora eu vejo uma foto de um pudim novo, de um bolo novo, de um prato novo. Está todo mundo desenvolvendo suas habilidades culinárias nesse período. Então faz isso. Procura se exercitar e evita dormir durante o dia para tentar regularizar mais o seu sono, para que você tenha um sono saudável para você. E como consequência também, muita gente está relatando aí que está com sonhos estranhos. Então eu recebo vários pedidos. Será que dá para interpretar para mim esse sonho que eu tive? Foi um sonho assim, 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 assim? São sonhos diferentes, sonhos estranhos. Estes sonhos também são normais. Tem muita gente que está sonhando com um parente desencarnado, gente que já morreu, tem muita gente que está sonhando que está sendo perseguido, tem muita gente que está sonhando coisas que causam mal-estar.
Todos esses sonhos não quer dizer que sejam mensagens espirituais, não. Esses sonhos são frutos do nosso psiquismo, fruto do nosso inconsciente. O nosso subconsciente, ele está sobrecarregado de preocupações, está sobrecarregado de angústia, está sobrecarregado com a rotina diferente que a gente está vivendo de forma contrária ao que a gente queria. E quando o subconsciente está assim sobrecarregado de coisas que nos fazem mal, ele, durante a noite, coloca para fora, higieniza a nossa mente com sonhos deste tipo. Sonhos diferentes, sonhos estranhos, sonhos que lembram pessoas que morreram, já que o tema que está aí no mundo é doença, é morte. Então, o nosso subconsciente vai nos lembrar pessoas que morreram. A gente vai sonhar, por exemplo, que está sendo perseguido. Por quê? Porque isso é o que é a mensagem que fica gravada dentro da gente. A gente não tá muita gente não está se sentindo perseguida pelo vírus, então está fugindo, está dentro de casa. Então, estes sonhos, estes tipos de sonhos, são reflexos das nossas atividades mentais durante o dia. Aliás, mesmo fora de época de pandemia, os sonhos, eles são formas que o nosso subconsciente, tirando os sonhos espirituais, né? Isso aí é uma outra coisa. Mas os sonhos, de regra geral, eles são formas que o nosso subconsciente tem de higienizar a nossa mente para que aquela mensagem que a gente acumulou durante o dia não nos faça mal. Isso, a maior parte dos sonhos é isso. Eu estou falando dos sonhos criados pelo subconsciente. Existem aqueles que são espirituais. Mas nesse caso aqui da pandemia, esses sonhos todos, e o que tem de gente tendo sonho estranho, está fora do comum. Esses sonhos todos que a gente está tendo são normais, são frutos do seu subconsciente. Não se preocupe com isso. Ache graça até daquilo que você sonhou, porque isso aí é só uma limpeza da sua mente, é uma limpeza do seu subconsciente. E, por fim, outra situação que tudo isso está causando são os conflitos familiares. Eu já soube de alguns casais que, neste período, resolveram se separar. Não estão aguentando mais um ao outro, está tendo muita briga, muito desentendimento, um fala A, o outro entende B, e não conseguem chegar a um acordo comum, não conseguem chegar numa situação que conseguiriam resolver antes da pandemia, resolveriam tranquilamente, mas agora não estão conseguindo resolver. É possível que aconteçam essas situações, desses conflitos, principalmente entre casais, devido justamente, mais uma vez, às pressões emocionais e psicológicas que nós estamos vivendo e também pela convivência forçada. Num dia a dia comum, um deles sai para trabalhar, ou os dois saem para trabalhar, se encontram à noite, aí colocam o papo em dia, às vezes tem uma rusga, tem uma briguinha, mas daqui a pouco resolve, vai dormir, no dia seguinte está tudo bem, porque um vai sair para trabalhar outra vez. Agora, estando dentro de casa, aquilo que é desse tamaninho que antes não incomodava, passa a incomodar como se fosse uma coisa do tamanho de um braço inteiro. Então é preciso um pouco de compreensão do que o outro está passando também. Não está fácil para você e não está fácil para o cônjuge, e vice-versa. Todos nós temos que entender isso. Todos nós estamos sob pressão. Estamos vivendo sob pressão, pressão emocional, pressão psicológica, e a gente tem que tentar compreender que se não está fácil para a gente, para o outro também não está. O outro também é um ser humano, também tem seus limites, e ele pode não estar bem. Então tenha paciência. Ah, mas eu não estou aguentando mais o fulano. Fulano está terrível, a gente não se entende mais. O que eu aconselho, deixe para tomar qualquer decisão, por exemplo, de separação, deixe para tomar qualquer decisão depois que tudo voltar ao normal. Quando a rotina voltar ao normal, quando a pressão psicológica diminuir, aí você avalia com uma outra cabeça. Aliás, a gente nunca deve tomar decisão nenhuma com cabeça quente. A gente nunca deve tomar decisão nenhuma com os sentimentos alterados, exacerbados, com as nossas emoções à flor da pele, porque a gente corre o risco de tomar uma decisão errada e depois se arrepender. Então atura por enquanto, tenha paciência, compreenda que você não está bem, que por isso pode estar sendo impaciente com o outro, e compreenda o outro também, porque ele também pode estar sendo impaciente com você, porque ele também não está bem emocionalmente. Então é a arte da convivência, é a arte de aprender a tolerar. O importante é que todos nós compreendamos que nós estamos no meio de uma grande provação. Uma provação em que os nossos limites estão sendo testados todos os dias. É como se a gente estivesse fazendo a prova. Né? A gente estudou, sempre ouviu falar, tem que agir assim, tem que pensar assado, tem que fazer isso, fazer aquilo, e agora a gente está na prova, para ver se a gente realmente faz tudo aquilo que a gente aprendeu, ou que a gente até falava, aconselhava os outros a agir.
da forma como a gente aconselhava os outros a agir. Então agora a gente está na prova. É o momento da gente ser testado. Os nossos limites estão sendo testados, os limites emocionais, os limites psicológicos, os limites de humor, o limite de paciência, o limite de compreensão. Todos os nossos limites estão sendo testados. É a hora fundamental que a gente, se não tiver, tem que aprender a ter a tal da inteligência emocional. O que é a inteligência emocional que a gente vai ter que desenvolver? A gente está sendo forçado a desenvolver. A inteligência emocional é você racionalizar os fatos com base no entendimento. Aliás, desculpa, é racionalizar as suas emoções com base na análise dos fatos. Ou seja, cuidar das suas emoções de uma forma inteligente, cuidar das suas emoções de uma forma racional, não ficar à mercê dos seus sentimentos. O sentimento agora está bom, eu vou para cá, está ruim, vai para lá. Não, é manter-se no domínio das suas emoções e não ficar como um barco à deriva. É a hora da gente desenvolver isso. Ou uma outra palavra para inteligência emocional é o autocontrole. A gente está sendo testado, os nossos limites estão sendo testados, a gente está no meio de uma grande provação e é hora da gente desenvolver o autocontrole. A gente tem duas opções, aliás. Ou a gente desenvolve o autocontrole e passa bem por tudo isso, passa de uma forma melhor por tudo isso, fazendo as coisas que a gente tem que fazer no dia a dia, fazendo os exercícios físicos, dormindo na hora certa, mantendo o controle emocional. Ou a gente faz isso, ou então a gente vai sofrer. Ou a gente faz a força, faz o máximo que a gente puder para estar controlado, o autocontrole, ou então a gente não liga para isso, não faz força nenhuma, e aí a gente vai sofrer preocupação, angústia, depressão, desânimo, pânico, ansiedade, briga de casal e tudo isso daí que são consequências dessas pressões psicológicas que a gente está sofrendo. Uma outra coisa que eu aconselho a todos nós que mesmo mantendo o autocontrole, de repente vai ter algum momento em que vai balançar. Se possível, agarre-se em alguma fé. Faça as suas orações, mas procure uma fé que seja mais raciocinada, que não seja simplesmente o crer por crer. A fé raciocinada, por exemplo, ela vai lhe dizer que tudo isso tem uma causa, nós estamos sofrendo consequência de algo acontecido e que vai nos trazer aprendizado. Então, que tudo isso tem uma finalidade e que a vida material não é a única vida que existe, a vida verdadeira é espiritual. Enfim, procure agarrar-se aos entendimentos que a sua fé lhe traz. Procure refletir sobre o que a sua fé lhe ensina. E nos momentos de dor, nos momentos de maior angústia, faça oração, ligue-se ao mundo espiritual, procure até se sentir útil através das suas preces, como a gente faz diariamente, às 10 horas e às 18 horas, que pelas nossas preces, pela nossa corrente, a gente, além de exercitar a espiritualidade, além de exercitar a nossa fé, a gente também está sendo útil e isso nos faz bem. A gente está direcionando as nossas vibrações a todos os que sofrem, a gente está compartilhando com o mundo boas energias, então a gente está fazendo aquilo que está ao nosso alcance e aí a gente se sente útil com aquilo, a gente se sente recompensado com aquilo. E isso melhora demais o nosso astral. A gente, em outras palavras, se sente grato por ter trabalhado, por ter sido útil. E não há nada mais no mundo que cause maior satisfação e que cause maiores energias positivas do que a gratidão. É importante a gente se apegar à fé, é importante a gente entender o que a nossa fé tem a nos ensinar, mas é importante também a gente praticar aquilo que está ao nosso alcance, até com a fé, até com as orações, para que a gente se sinta útil e grato a tudo que está acontecendo, grato a Deus no final das contas, porque tudo tem uma explicação, para tudo há um porquê, para tudo há um propósito, que a gente pode não conhecer pela nossa limitação da mente material, que não enxerga a vida espiritual antes da gente nascer e nem a vida espiritual depois da gente desencarnar. Então, focando só na vida material que a gente passa aqui, a gente às vezes não consegue encontrar a explicação, mas pelo exercício da fé, da crença de que há um propósito para tudo isso, a gente consegue se resguardar dos maus sentimentos, a gente consegue se resguardar da ansiedade, do pânico, da dor, do sofrimento. E além de tudo, com esta fé, com esta certeza de que há um propósito para isso, de que Deus é bom,
e que Deus não é sádico, não quer ver a gente sofrer simplesmente por sofrer, que há uma lição a ser aprendida, a gente também fica com a certeza de que um dia a lição terá sido terminada de ter sido repassada para nós. Ou seja, a gente passa o dia com a certeza de que tudo um dia vai acabar, de que todos esses sofrimentos vão terminar, vão ter a sua hora para terminar, assim que nós aprendermos a lição que nós temos que aprender. Então eu quero encerrar aqui a minha fala de hoje, desejando para você paz, paz no seu coração, que você compreenda que muitas das reações que você está tendo são normais, são esperadas, mas que você faça aquilo que é preciso fazer para modificar esses sentimentos ruins. Não se deixe levar, não. Vamos reagir. Entenda que, como você, há milhares de pessoas, milhões de pessoas na mesma situação que sentem a mesma coisa. Junte-se a nós. Vem aqui na nossa corrente. Vamos estar juntos sempre em prece. Vamos exercitar a nossa fé e vamos fazer o que está ao nosso alcance ser feito por nós e pelo mundo. Quando a gente age, ao invés de ficar sofrendo de forma passiva, a gente se sente útil e nos dá ânimo para nós prosseguirmos. Então eu desejo a você que nosso Pai Oxalá o abençoe profundamente, abundantemente, que as crianças espirituais ajudem a retirar qualquer sentimento ruim de dentro da sua cabeça, de dentro do seu coração, que os nossos bons guias, que os nossos bons amigos espirituais estejam ao seu lado para lhe sustentar naquele momento de maior tristeza, de maior agonia. E que você encontre forças para reagir a tudo isso, fazer o que deve ser feito, consciência elevada e certeza de que tudo passa. A única certeza que a gente tem é que nós estamos nas mãos dele, que ele nos ama e ele está sempre conosco querendo o nosso melhor. Que Deus abençoe a você e a sua família. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Um grande abraço. E dali ondas da